O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Noraldino, caros irmãos voluntários aqui presentes e vocês que se unem a nós, começamos novamente. E quando eu digo novamente, não no sentido da repetição, mas no sentido da novidade, o tempo comum. O tempo do cotidiano da nossa vida. Tempo em que somos chamados, aqui me recordo do querido Padre Carlos Antônio da Silva, a esperançar o nosso coração. Expressão que ele usa. E justamente por isso a cor verde nos recorda a esperança, mas a cor verde também nos recorda a vida, né? O verde simboliza a vida por causa da natureza, na sua expressão mais exuberante, mas o verde também lembra-nos um processo de maturação. Quem ainda está verde, se a banana está verde, se a maçã está verde, se, sei lá, qualquer fruta estiver verde, é sinal de que ela ainda precisa amadurecer um pouco mais. O tempo comum é o tempo de amadurecer nossa fé. Chegar na medida certa para que o nosso testemunho seja mais qualificado e mais eficaz. E como que o tempo comum começa aos domingos? Começa com o começo. Porque no tempo comum nós meditamos tudo o que Jesus fez em sua vida pública. Isto é, de mais ou menos os seus 30 até os seus 33 anos, quando ele fora crucificado. E hoje nós ouvimos o início do Evangelho de João. Apesar de que no ano A, nós vamos meditar o Evangelho de Mateus. Mas por quê? Porque este é o começo do ministério de Jesus. Jesus começou publicamente o seu ministério quando fora batizado no Jordão. O batismo é o início, é o ponto de partida. Padre, mas e a tentação no deserto? Bom, no deserto Jesus estava sozinho. Jesus vai para o deserto e lá ele permanece só. Não tinha discípulo, não tinha gente. Então não é um ministério público. Público é o que é feito em público. E o marco inicial é o batismo. Se nós fôssemos olhar bem, esta é a narrativa do batismo de Jesus no Evangelho de João. Porém, por que ela é colocada aqui hoje para nós? No segundo domingo comum. Lembrem-se, o tempo comum começa com a festa do batismo de Jesus. No Brasil, o primeiro domingo do tempo comum dá lugar à festa do batismo, justamente para nos recordar isso. Mas é para que nós possamos entender hoje, o que a liturgia nos pede é que nós entendamos quem é Jesus. Ao ser batizado,
nos recorda Mateus, Marcos e Lucas, que é o Pai quem dá testemunho de Jesus. Mas aqui no Evangelho de João, é o Batista que dá testemunho de quem é Jesus. E a nossa vida é necessário, ou melhor, a nossa vida consiste em dar testemunho de Jesus. O cristão é aquele que sabe quem é Jesus, e justamente porque sabe quem é Jesus, o segue, e seguindo não anda nas trevas, mas tem a plenitude da vida. Quem é este Jesus? A liturgia de hoje nos apresenta muito bem quem ele é. Em primeiro lugar, eu vou aqui remontar com muita confiança alguns exegetas tradicionais da igreja. Homens que levam o estudo bíblico a sério e que estão em conformidade com a tradição apostólica, com a fé católica. Por quê? Porque o padre mal sabe português, quanto mais aramaico. E se diz, esses exegetas, conhecedores da língua, que a palavra aramaica para cordeiro é a mesma palavra em aramaico para servo. Por que o padre está dizendo isso? Não é que no Evangelho de João ele tenha colocado aqui, eis os servos de Deus que tira o pecado do mundo. Não, porque o Evangelho de João foi escrito em grego. E João, o evangelista, fez questão de colocar em grego a palavra correspondente a cordeiro. Mas João era da mesma região de Jesus. João já tinha em mente esse trocadilho, vamos assim dizer. E vamos ler a primeira leitura então, como se fosse em aramaico. Diz o profeta Isaías: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora me diz o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser o seu servo. Vamos ler com a perspectiva que João nos apresenta no Evangelho. Vamos lá. Tu és o meu cordeiro, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu cordeiro. Bom, quem é Jesus? Jesus é o cordeiro. Agora, o que é ser cordeiro, né? Não é que Jesus é um filho de uma ovelha. Jesus, ele é o cordeiro, porque é ele quem tira o pecado do mundo. Aí é necessário, como eu disse há algum tempo atrás aqui, em alguma das homilias que eu fiz, que a gente entenda o cordeiro no ritual hebraico, judaico. O cordeiro, nós no Brasil adaptamos para a nossa língua, é o bode expiatório, onde o povo lançava sobre ele suas culpas, e ao sacrificar aquele cordeiro num altar, por isso a gente tem um altar, ali era como se o sangue do cordeiro servisse primeiro para aplacar a ira de Deus, como se Deus fosse um sanguinário e o sangue lhe causasse um bem-estar. E em segundo lugar, o sangue do cordeiro lembrava para aquele povo o seguinte: quem devia morrer, para fazer uma brincadeira para você rir, o animal que devia morrer era eu, mas quem morre é o cordeiro, no meu lugar. O sangue do cordeiro lembra o meu sangue, que por causa da minha infidelidade deveria ser derramado, mas a misericórdia de Deus acolhe o sacrifício do cordeirinho, do bichinho lá, filho da ovelha, como o meu sacrifício. Aí sim, deixa eu voltar aqui, Z2 mostra aí o altar. Aí se construía um altar de pedra, com exceção aqui da Ermida e das igrejas históricas, as nossas igrejas pós-conciliares, o altar precisa ser de pedra, para nos lembrar disso. Aí se colocava lá o cordeirinho amarrado, vinha o sacerdote, matava o cordeiro, o sangue escorria no altar inteiro, depois se punha fogo, jogava incenso, esperava aquilo tudo queimar, e ali era oferecido o sacrifício expiatório. É por isso também que nossos altares têm fogo, é por isso que os nossos altares têm incenso,
Mas e o cordeiro? O cordeiro já foi imolado. O sacrifício que oferecemos é o sacrifício da cruz. É ela que está no centro dos nossos altares. O cordeiro é Jesus. Aí lembramos do cordeiro de Noé, do cordeiro de Abraão, do cordeiro, principalmente o cordeiro do povo, o cordeiro pascal. O que aconteceu no Egito, naquele dia? Ora, o Senhor pediu que fosse imolado um cordeiro, não em sacrifício, mas em festa. Que juntasse o povo e fizesse festa e comesse a carne do cordeiro. E mais, o sangue do cordeiro imolado precisava ser untado na porta, porque aquele dia o Espírito do Senhor passaria para matar os primogênitos da terra do Egito. E o sangue na porta era o sinal. As casas que tivessem o sangue do cordeirinho na porta eram poupados os seus primogênitos, os primogênitos eram salvos. Esse sangue do cordeiro foi sinal de salvação, poupou a vida daqueles que obedeceram a Deus, mas foi sinal de libertação. Por causa do sangue do cordeiro e por causa da passagem do Espírito do Senhor por entre eles, eles foram libertados da opressão do Egito e conduzidos à terra prometida. Entendam a carga teológica e espiritual que significa dizer que Jesus é o Cordeiro. Mas não é um cordeiro qualquer, é o Cordeiro de Deus. Porque um pouquinho mais na frente, João diz: eu vi e dou testemunho. Viu o quê? O Espírito Santo descer e permanecer sobre ele. Jesus é a plenitude do Espírito. O Espírito que é Deus, o Espírito de verdade, o Espírito de graça, como nós ouvimos no profeta Isaías em outra passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu com sua unção para levar a boa nova aos entristecidos, libertar os cativos, curar os enfermos. Jesus é aquele que é tomado pelo Espírito Santo. Mas, como um bom judeu, ou alguém vindo da tradição judaica, o fundamental não é o versículo 29, nem é o versículo 32. É o versículo 30. Por quê? Z2, volta mais uma vez no altar. Há uma vela, há um candelabro, que é a melhor visão disso, que nós chamamos de menorá, coisa de judeu. Por isso que não entra na liturgia católica. Nós somos cristãos, nós não somos judeus. E o que é a menorá? É um candelabro com 7 velas. E aí eles vão colocando lado a lado as velas, mas a vela principal é a que está no meio. É a 7ª vela. Vejam os nossos altares. Nós sempre temos, proporcionalmente, 2 coisas iguais. 3 velas aqui, 3 velas ali. E o que é o fundamental, o que é o principal, é o que está no meio. Claro, aqui seguindo o caminho mais tradicional da igreja, mas pode ser também uma vela aqui e uma vela ali, sempre pareado, para dizer assim: o que está nessa ponta é igual à ponta de lá. Bom, simbolicamente esse esquema vem para o Evangelho de João. E veja, então o versículo 29 é igual ao versículo 32. Para dizer, o cordeiro que tira os nossos pecados, a vela do lado de lá, é a mesma coisa que o que está cheio do Espírito Santo. Bom, e o que é o centro que faz com que isso seja ornado? O versículo 31. Também, ou melhor, 30, 31, né? É justamente o que está no meio, é o miolo. Você vai entender melhor na nossa tradição. O sanduíche é um pão em cima, um pão embaixo, mas o que faz toda a diferença é o recheio. O recheio desse sanduíche escriturístico aqui é o versículo 30 e 31. Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. A
aqui João nos atesta com primordialidade quem é Jesus. Jesus é Deus. Jesus não é um ser humano simplesmente. Jesus, portanto, não é um revolucionário social. Jesus não é um curandeiro. Jesus não é um psicólogo de plantão. Jesus não é o mágico de Oz. Jesus não é um revolucionário no sentido político. Jesus é Deus. Porque vejam, literalmente, João existia antes de Jesus. Porque João Batista é 6 meses mais velho que Jesus. A gente sabe disso dos outros evangelhos, né? Isabel ficou grávida primeiro que Maria. Então João Batista é mais velhinho que Jesus, 6 meses. Então João Batista existia por primeiro. E mais, João Batista é também primeiro que Jesus, porque João Batista é aquele que veio primeiro que Jesus. João Batista começou a missão dele antes de Jesus. Mas olha o que João Batista diz: aquele que vem depois de mim, o caçula, que começou depois, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Aqui João Batista dá publicamente testemunho de que Jesus é Deus, porque João Batista reconhece que Jesus é eterno. Ele nasceu antes de todos os tempos. Ele não é criado como eu e você. Ele foi gerado no ventre de Maria, mas ele é eterno. E é por causa de Jesus que a vida e a missão de João Batista se justifica. Por isso que João Batista diz: se eu vim batizar com água, é para que ele seja conhecido. Bom, o que isso tem a ver comigo e com você? Já que o padre fez da homilia quase que uma aula de exegese do Evangelho de João. Isso significa, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos assumir para valer a nossa identidade batismal. Jesus começa publicamente sua missão pelo batismo. Nós também começamos nossa missão no dia em que fomos sepultados, porque vejam, a palavra grega batismo significa submergir. E o que acontece com uma pessoa que ela é submersa dentro d'água? Me conta. Se você fica afundado dentro d'água, o que acontece com você? Você morre. A água mata. Então significa dizer assim: ser batizado é ser morto. Morto para quê? Morto para os nossos pecados. Morto para a vida velha. Já no início, já no batismo, Jesus é batizado para mostrar publicamente que ele é aquele que deve ser morto. O Cordeiro já traz em si esta imagem. Ele veio para morrer. Mas não simplesmente morrer cruelmente, fruto de uma injustiça histórica. Como o próprio João do Evangelho diz: ninguém tira a sua vida. Ele a dá por conta própria. Ele veio por amor a nós se oferecer em nosso lugar. Há muitas teorias quanto a isso. Há um monte de teólogo e etc. que diz que Jesus, se não viesse para morrer por nossos pecados, viria de qualquer outro jeito. Bom, contra fato não há argumentos. O que interessa é que o povo pecou. E Jesus veio por causa dos nossos pecados. Caso contrário, a gente ignora o Evangelho de João, os escritos paulinos e a carta aos Hebreus. Ou seja, o que sobra no Novo Testamento? E o Apocalipse também. Porque inúmeras vezes, a Luzia leu o livrinho lá que eu pedi para ela, Jesus é apresentado como Cordeiro no livro do Apocalipse. Bom, o que isso tem a ver comigo e com você? A gente só consegue dar testemunho daquilo que a gente vê. E nós precisamos entender quem Jesus é. Deus de Deus, luz da luz, feito Cordeiro, para te salvar do seu pecado e te devolver a vida. Se a gente não enxerga Jesus tal como Ele é, nós não conseguimos levar a sério a nossa morte batismal. Porque no batismo você morreu para 3 coisas: para Satanás e seus demônios, para o pecado e para tudo aquilo que causa desunião. Gorete
é a nossa assistente principal para o batismo aqui no santuário. Não é isso que o padre sempre pergunta antes de batizar? Vocês renunciam a Satanás? Vocês renunciam ao pecado? Vocês renunciam a tudo aquilo que causa desunião? Eu sei que o meu horário está estourando, não tem problema não, mas eu vou começar de trás para frente. A gente fica doido para caçar confusão. O povo católico cristão é o primeiro que gosta de uma divisão, de uma picuinha, de um diz que me diz. Então significa que a gente não morreu para aquilo que causa divisão. Então não assumimos para valer o nosso batismo. A gente vive como se o pecado não existisse. E aliás, até acomodamos o nosso coração com o pecado. Isso porque então preferimos ser escravos de Satanás. Que testemunho nós damos? Que ser cristão é este? Que não é capaz de reconhecer que o Cordeiro já foi imolado no nosso lugar para que eu e você pudéssemos viver. Aprendamos, não só ao longo deste tempo comum, porque pode ser que você não chegue ao final dele. Aprendamos no dia de hoje a reconhecer quem está no meio de nós, para que assumindo na nossa vida a vida dele, possamos, como João Batista, mostrar para o mundo, tão afundado nas trevas, que este que está no meio de nós é verdadeiramente o caminho que conduz à vida. Que este que está no meio de nós é Deus, e Deus que veio para salvar, Deus que é amor, cheio do Espírito Santo, para nos libertar de tudo aquilo que nos prende, para que a nossa vida ganhe um novo sentido e possamos viver eternamente com Ele no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas preces.